Essa história se passa na ilha de Guernsey, localizada no Canal da Mancha, em meados do século XIX. Conta a história de um homem que é conhecido como demônio pela supersticiosa gente de sua terra. Esse homem, isolado de tudo e de todos por conta do seu nome e sua origem, encara um desafio que nem Hércules toparia: resgatar um motor de um barco encalhado em meio às rochas no meio do mar. E tudo isso absolutamente sozinho, mais solitário do que fora durante toda a sua vida. Salve pessoal, sejam todos bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Essa história é o meu sonho de adaptação cinematográfica de Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo. Na verdade eu não gostaria que fosse adaptado para o cinema, mas sim para uma série, porém a gente sabe que as adaptações não são muito do meu agrado. Há sempre várias falhas adaptativas, mas pensando no mundo ideal, eu inaugurei esse quadro aqui justamente para falar de alguns livros clássicos que seriam facilmente adaptados e poderiam gerar um excelente resultado, mesmo que provavelmente eu vá ficar muito triste quando anunciarem uma adaptação de um livro desse. Porém, eu já vou me antecipar por aqui e começar a fazer esses vídeos com base nas possíveis adaptações, que vai que uma hora isso aí sai e a gente já tem mais ou menos uma base do que pensar, do que falar, do que dizer e também para avaliar. E eu já adianto para você que se Os Trabalhadores do Mar de Victor Hugo for adaptado, eu diria que você pode ficar relativamente feliz, ou pelo menos ansioso, pois é uma história magnífica. Porém, a gente sabe que as adaptações não colaboram muito. Por que eu trouxe Os Trabalhadores do Mar para inaugurar esse quadro? Não porque é talvez o meu livro favorito, mas porque esse livro trata de uma temática um tanto interessante que fala muito com a gente hoje. Então eu vou contar aqui para vocês a história do livro. Obviamente vai ter spoilers, principalmente no final. Eu vou deixar um alerta aqui para vocês. Quando chegar o momento do spoiler, aí vocês pulam o vídeo para frente. E aí eu dou minha conclusão a respeito do que poderiam fazer com base no livro e do que provavelmente eles vão fazer. Já vamos dar uma de mãe de Ná aqui e ver se a gente invariavelmente pode acertar alguma coisa. Bom, Trabalhadores do Mar conta a história de um menino que muda com sua mãe para essa ilha de Guernsey, uma ilha, salvo engano, pertence à França. Estamos falando aqui do século XIX, o século das revoluções. E essa mulher muda para essa cidade onde o povo é extremamente supersticioso. Ela é tida como uma bruxa, mora numa casa isolada, compra uma das casas que estavam, dos lugares que estava praticamente caindo aos pedaços, e ela vai lá morar com seu filho. Essa mulher só tem esse filho, e esse filho só tem essa mãe. Isso é muito importante da gente pontuar, porque quando ela morre e ele vira um homem, ele é um cara solitário. O grande personagem aqui do nosso livro é o Gilliatt, que herda o nome da mãe, e o Gilliatt, quando a mãe dele falece, ele fica extremamente sozinho. E aqui a gente tem outros dois personagens principais, que é o Miss Lethierry, que é um pescador que tem posses. O Sr. Lethierry, ele tem um barco que para a época já era um pouco também uma bruxaria, porque ele tinha motor a vapor, então é praticamente o único motor a vapor que tem na ilha, e ele usa esse barco para fazer as pescas, para fazer translado de madeira, de outras coisas, de outros materiais, que geram muito benefício financeiro para o Lethierry. E o Lethierry, ele tem uma sobrinha, uma filha adotiva, chamada Deruth. A Deruth é a princesa dessa ilha, a menina mais bela dessa ilha. E aí, quando a gente fala de uma moça bela, bonita, e de um moço considerado um demônio, a gente já sabe que pode surgir um romance daí. E Miss Lethierry, ele tem um outro personagem que é o seu braço direito, que é o Clubin, um cara extremamente dedicado, um cara que dedica a sua vida a Miss Lethierry, capitaneia seus barcos, que cuida de todo o aparato da empresa, e esse cara, ele é um cara que te engana. Victor Hugo, ele sabe criar personalidades, ele sabe aplicar conceitos verdadeiros dentro de um personagem. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o Gilliatt, que
como eu vou falar mais pra frente, ele é praticamente a personificação da coragem, ele é a personificação da vontade. O Clubin, ele é a personificação da hipocrisia. Ele é o cara que dedica todo o seu trabalho a Miss Lethierry de maneira que haja confiança, haja resultados, mas ele faz tudo isso para em um único momento, só um momento, ele possa dar um grande golpe, uma grande virada e fugir dali. E é o que ele tenta fazer, e ele acaba condenando o principal barco e praticamente o amor da vida do Miss Lethierry, que é a Durande. A Durande, ela vai parar nos rochedos de Douvres, uma rocha com praticamente 2 chifres e no meio do mar, e o mar arremessa o barco no meio desses 2 chifres, e esse barco ele para lá em cima. E o Capitão Clubin, ele tenta fugir. A ideia dele é vir para o Brasil, mas a coisa não dá muito certo. E aí chega a notícia de que o Clubin naufragou, deixou todo mundo ir embora junto com os escaleres ali, deixou todo mundo se salvar, mas o Clubin se sacrificou por todo mundo. Miss Lethierry fica chateado porque perdeu o seu capitão, que, coitado, não sabia que ia levar o golpe. E a Durande fica inacessível. O barco já tá com a carcaça toda destroçada, mas o motor parece funcionar. E aí, em uma reunião, Miss Lethierry muito chateado, a Derrute oferece se casar com quem tiver coragem de ir resgatar o motor desse barco. E quando a gente fala de um motor de um barco, eu acredito que você tenha mais ou menos as proporções do tamanho que seria um motor antigo de um barco, para tocar uma carcaça daquele tamanho. Então, com essa oferta de casamento, o Gilliatt inventa de ir atrás desse barco. Ele e seu bote, a sua pança, vão em direção ao meio do mar, em direção às Douvres, com absolutamente quase nada de recurso, tentar resgatar esse motor, descer esse motor de cima desse barco. E aqui começa o que é mais louco. Gilliatt é um cara que, apesar de não ter nada, e no meio daquele mar, e a maré sobe, a maré abaixa, e sem recursos, ele é um cara extremamente engenhoso, que usa da própria força do mar, do próprio calor, do próprio frio, de tudo que ele tem ali de natural para criar as ferramentas necessárias para ele conseguir fazer esse resgate. Então ele restaura o que precisa ser restaurado no barco, ele recupera, ele monta ferramentas, ele corta cordas, ele consegue se alimentar do que aparece. Outras horas ele já não tem mais alimento. E longos dias se passam, longas semanas se passam, e Gilliatt nessa empreita, eu não me lembro ao certo quantos meses ele fica nessa empreita no meio do mar. Então ele já chega ao ponto de desfigurar, ele tá passando dificuldade, a hora que tudo tá dando mais ou menos certo, já começa a dar errado. Então, com muita dificuldade, ele consegue executar essa operação. Enquanto isso, na ilha, a gente tem um novo sacerdote que tá tocando a igreja ali, que fica próximo da Derrute. E aí a história acaba culminando num triângulo amoroso, em que a gente tem um coitado no meio do mar que foi fazer um resgate, não por honra, não por qualquer outra coisa, mas por amor, e a Derrute se apaixonando por um outro cara que não aquele que foi buscar o que ela pediu. A coisa já começa a se desenhar de uma forma diferente, mas a coragem do Gilliatt, ela é impressionante. E o maior ato de coragem dele não tá em salvar o motor do barco, mas está em resolver essa situação. E aqui nesse momento eu vou pedir para que você pule esse vídeo se você não quer spoiler. Eu vou deixar a minutagem próxima. Só fazendo uma observação aqui a respeito do spoiler. A gente vive um momento em que as obras que a gente assiste, as obras que a gente consome, elas são muito pueris em significado. Então, a única coisa que importa nas obras são o impacto emocional que ela gera na gente. Então é um susto, é uma surpresa, um plot twist, alguma coisa do gênero. E nessa história, nesse livro, a gente também tem isso. Mas, de longe, isso não importa. Então, se você não liga para spoilers, isso daqui não vai afetar o seu aproveitamento, porque os livros clássicos, eles têm um defeito, digamos assim. A primeira camada de interpretação, ela vai gerar esse tipo de situação da gente ficar surpreso com um determinado resultado.
Só que o mais importante vem com uma segunda, uma terceira ou uma quarta leitura, ou seja, depois que você já sabe da história. E aí que você consegue captar os verdadeiros significados daquele livro. Não que não tenha filmes que façam isso, séries que façam isso e tal, mas não tem um apelo tão grande a esse tipo de plot twist ou qualquer outra coisa que seja. De verdade, eu não acredito que você saber o que vai acontecer no final do livro seja uau, extremamente destrutivo para o significado do livro, mas se você não gosta de spoiler, então pula o vídeo nesse momento, porque agora eu vou falar. Acontece que o maior ato de coragem do Gilliatt, ao retornar como um herói que trouxe o motor de volta, que é o cara pretendido para casar com a Derrut, quando ele retorna, ele percebe, ele descobre que há esse verdadeiro amor entre a Derrut e o sacerdote. E o Gilliatt, ele é o cara que organiza tudo, com todo o seu amor, ele organiza tudo pela felicidade da Derrut. Então, ele foi buscar o barco para a felicidade do Lethieri, porque antes da sobrinha, o motor daquele barco era o que mais importava para ele. Então, e a sobrinha que amava esse tio se oferece em casamento para quem for resgatar esse barco. Portanto, desde o início, o Gilliatt ele está se sacrificando pela felicidade dessa moça. Tudo bem, ele ia se casar com ela, ele seria o noivo dela, mas ao retornar, ele sacrifica o seu amor em prol dessa moça mais uma vez. Ele sacrifica o seu destino, coisa que o Sr. Lethieri obrigaria provavelmente a Derrut a fazer. Ele mesmo abre mão, ele mesmo organiza o casamento e ele mesmo organiza a partida desse casal. E o final da história do Gilliatt, ela é extremamente significativo, porque vendo a Derrut ir embora, tem uma pedra na beira do mar que ela é muito importante nessa história, e é a partir daquela pedra que o homem Gilliatt, ele se suicida dentro do mar. Aquele cara que teve todo aquele isolamento a vida toda, teve toda aquela solidão, que foi chamado de demônio, esse cara, ele se viu fazer algo grandioso, que foi o resgate desse barco, e algo mais grandioso ainda, que foi garantir a felicidade dessa moça. É como se ele tivesse um senso de dever cumprido e ali, vendo essa moça partir e a maré subir, ele se despede da sua vida como um herói. Essa história ela é muito significativa, e a adaptação desse livro, eu diria que ela é muito significativa porque trata de uma questão de coragem e determinação que às vezes nos falta. Então é uma coisa que a gente que sempre titubeia para muitas coisas, é o mal do homem, somos todos filhos de Adão, então é o mal do homem titubear, é o mal do homem errar, é o mal do homem duvidar. E o Gilliatt, ele é um cara que ele é um exemplo, como eu já disse, o cinema e séries carecem às vezes de alguns exemplos, e o Gilliatt, ele é o exemplo de determinação e de vontade, que contra tudo e contra todos, contra o todo-poderoso mar, o todo-poderoso Poseidon, sozinho, enfrentando monstros marinhos e um motor de um barco, numa situação praticamente impossível, esse cara se mantém firme apesar dos pesares. E contra todo o seu amor, contra todo o seu coração, contra todo o seu desejo, ele também luta contra si mesmo para garantir a felicidade daquela pessoa que ele ama. Então, esse livro, ele seria adaptável porque ele tem essa personagem forte, essa personagem exemplo, e ao mesmo tempo eu vejo esse livro sendo muito bem adaptado porque os momentos em que o Gilliatt está tentando resgatar o motor do barco, que é praticamente mais da metade do segundo volume, tem muita aplicação científica, muita aplicação do que a gente poderia ver. Então, um streaming que pegasse para fazer uma adaptação dessa obra, ele poderia perder muito tempo em usar de situações físicas e químicas para poder explicar e mostrar, ele fazer uso de todo o seu engenho. E não só isso, como as aventuras nos barcos e todos os incidentes e todos os amores, é tudo muito adaptável. É um livro muito adaptável. Então, a gente tem um baita de um herói extremamente solitário, e a gente tem artifícios que poderiam levar vários episódios
de mostrar aquele extremo sofrimento, o extremo sofrimento e ao mesmo tempo a extrema criatividade dele de trabalhar em cima disso. Então, eu acredito que seria formidável como adaptação. Aí eu já adianto para você, se eu ficaria feliz de ver que iriam adaptar esse livro, talvez não. Aqui a gente está falando de cenários ideais, cenários hipotéticos. Eu acredito que talvez eu não ficaria tão feliz, porque provavelmente vão destruir uma obra para fazer outra coisa. Então, provavelmente teria muita perversão. E eu acredito que se essa série fosse adaptada, aqui dando meu pitaco de mãe de Ná, provavelmente ia ter muita promiscuidade, talvez até da própria Derrute com o sacerdote, o que meio que tiraria a pureza dessa moça, que é uma coisa importante na obra. Talvez o Mesletier não seria um cara tão honesto e talvez não tão sensato, apesar de ele já ter alguns traços, de ter algumas obsessões, mas eu acredito que ele não seria um personagem tão bom quanto no livro. Talvez o próprio Gilliatt também não seria adaptado como essa pessoa solitária, mas ao mesmo tempo que tem uma alma boa. Talvez ele seria outro personagem problemático, outro personagem engessado, que provavelmente deveria capaz de colocar até algum tipo de transtorno nele para justificar ele se matar no final. Então, eu acredito que muito do que a gente tem de significado aqui dentro do livro, que são os atos de coragem, os atos de abnegação, os atos de amor, talvez eles seriam convertidos em patologias psicológicas, em vieses comportamentais, umas coisas meio nada a ver. Então a gente pode chegar na conclusão de uma adaptação que ela pode contar ipsis literis a história da obra, mas não incorporar a alma da obra. E ao mesmo tempo ele pode justificar essa alma da obra em vieses comportamentais e psicológicos. Então é bem complicado, mas seria um livro que, sim, eu gostaria muito que fosse adaptado. Bom, nem todo livro ele é adaptável e Trabalhadores do Mar, ele prova isso porque ele é um livro muito factível. Ele é um livro que muito do que tem de significado aqui são atos, e o próprio livro em si, ele gira em torno de atos, de ações. Por outro lado, a gente tem escritores como, por exemplo, Dostoiévski. Crime e Castigo, aqui para usar como exemplo. Crime e Castigo é um livro que ele tem princípios que partem da ação, só que grande parte dos livros do Dostoiévski, ele é mais um livro de psicologia. Ele envolve muita psique. Então, é um tipo de história que muito do que está acontecendo acontece dentro das personagens. Fazer uma adaptação desse tipo de obra não seria tão legal. Esses livros mais psicológicos que tratam mais do que há de interno dentro do ser humano, dentro das suas personagens, isso daí seria um pouco difícil. E Trabalhadores do Mar, descrevendo o Clubin, tanto o Clubin quanto seu antagonista, o Gilliatt, seriam descrições assim incríveis, porque são atos. O que faz do homem ser o que ele é são os atos, não as intenções. Então, aqui a gente tem a verdade nua e crua representada. Eu gosto muito do Victor Hugo. Todo mundo reclama da escrita dele, mas eu gosto muito e eu recomendo muito a leitura desse livro. Óbvio que é uma literatura difícil. Essa tradução é do Machado de Assis, então assim, o Machado... Victor Hugo já escreve difícil, o Machado também não ajuda muito, mas eu acho incrível a forma de escrever. Tem muita gente que é acostumado a ler, que tem o hábito de ler e não gosta da escrita do Victor Hugo. Então, a minha sugestão, se você ficou interessado, se você achou uma história bacana e você está pretendendo ler, e eu recomendo que o faça, antes de comprar um livro desse, talvez pegar ali um PDF, de pelo menos um capítulo e tentar ler. Porque, de fato, ele é bastante desafiador. Como eu gosto muito dessa temática marinha, eu catei esse livro e eu debulhei ele. Inclusive, esse eu acho que foi... Na literatura, eu acho que foi o meu terceiro ou quarto livro. Então, assim, quando eu comecei a ler,
Esse daqui já foi o quarto livro que eu li e eu sou apaixonado nesse livro. Eu acho que eu já reli ele umas 2 vezes. Então, Trabalhadores do Mar é um livro incrível, conta uma história incrível. Se você quer ter exemplo da famosa força de vontade e de coragem e de hipocrisia e outras cositas más, esse livro é impecável. Fica a dica para vocês. Se vocês quiserem mais vídeo como esse, se inscrevam aqui no canal. Se vocês têm sugestão de livros que você acha que poderia ser adaptado, para a gente fazer aqui talvez umas análises a respeito disso, deixa aqui nos comentários, deixa aqui se você gostou ou não gostou desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, valeu e fui!